da sessão anterior. Da sessão extraordinária realizada em 30 de junho de 2005, presente o senhor ministro Nelson Jobim, ausente cadamente o senhor ministro Carlos Veloso, subprocurador-geral da República, doutor Antônio Haroldo Ferraz Nova. Perdoar seguintes processos: ação direta de constitucionalidade, questão de ordem, ação originária, inquérito, mandato de segurança e recurso extraordinário. Ministro Marco Aurélio, extradição 951, requerente do governo da Itália, extraditando Vincenzo Consoli com sustentação oral. Presidente, em 2 de dezembro de 2004, o ministro de Estado da Justiça, Dr. Márcio Tomás Bastos, encaminhou a esta Corte pedidos formulados pelo governo da Itália por via diplomática, visando a prisão do extraditando e a posterior entrega ao requerente. Com ofício veio a nota verbal de folha 4, revelando a existência de ordem de prisão emitida pela Procuradoria da República junto ao Tribunal de Messina para cumprimento de pena de 30 anos, em face das seguintes sentenças da Corte de Apelação de Milão, e aqui eu cito, da Corte de Apelações de Messina, com trânsito em julgado em 20 de novembro de 87, pelos crimes de homicídio agravado e porte ilegal de arma de fogo. A nota verbal englobou o pedido de apreensão e entrega de objetos e valores relacionados aos crimes. Acompanharam-na os documentos de folha 5 a 236. O processo foi distribuído inicialmente à ministra Ellen Grace, que despachou assentando que me coubera a relatoria de extradição anterior envolvendo o extraditando, de número 858, a qual neguei seguimento ante a insuficiência de documentos. Daí a redistribuição. A folha 246 determinei a prisão do extraditando. Ao processo foi anexado aviso, noticiando encontrar-se o extraditando sob a custódia do Estado, em virtude de sentença da Justiça Federal, impondo pena de 5 anos e 10 meses de reclusão. No mês de janeiro, a presidência delegou à Justiça Federal a instrução do processo. Tem-se o interrogatório, no qual o extraditando diz da convivência com brasileira há mais de 20 anos e da existência de 2 filhos, ressaltando causar-lhe estranheza a reiteração do pedido de extradição e aludindo à ausência de cópia original da sentença condenatória concernente aos crimes de homicídio e de sequestro, bem como do pronunciamento de segunda instância. Também apontou o extraditando, em autodefesa, a não autenticação de documentos, neles não se contando com a identificação do tradutor. Seguiu-se a defesa técnica de folha 303 a 314, apresentado por profissional da advocacia que assistiram o extraditando em audiência, constando o fato do termo de interrogatório, assistência. Então, veicula-se preliminarmente o constrangimento ilegal, fruto da preventiva, ter-se-ia repetição de pleito anterior, a que negado seguimento. No mérito, articula-se com a falta de sentença condenatória de primeira instância no processo, relativamente aos crimes de homicídio, porte ilegal de armas e extorsão mediante sequestro. Afirma-se persistir o vício alegado. Menciona-se a circunstância de os documentos anexados à nota verbal não se encontrarem autenticados, evocando-se os artigos 80, parágrafo 1º da Lei 6.815, de 80, 232 do Código de Processo Penal e 157.365 do Código de Processo Civil. Remete-se mais à Lei de Introdução ao Código Civil e à legislação substancial, fazendo-se referência a precedentes. A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer de folha pelo deferimento do pedido de extradição ao relatório. Pela extraditando, doutora Miriam Piola. Bom dia, excelentíssimo senhor ministro-presidente, doutor Nelson Jobim, excelentíssimo senhor ministro-relator, doutor Marco Aurélio, excelentíssima ministra Ellen Grace, demais julgadores, nobre procurador. Preliminar, cumpre essa defesa ressaltar que,
Em 2002, já foi requerida a essa Corte, ao governo brasileiro, a extradição de Vincenzo Consoli, por crimes cometidos em 1978 e 1981. Em parecer ministerial anterior, o doutor procurador, Dr. Cláudio Fontelli, atenta para o fato que os crimes ocorreram em 1978 ou em 1981, ou seja, anterior ao tratado que existe entre Brasil e Itália, sendo que, desta forma, eles deveriam ser baseados, essa extradição deveria ser requerida, nos termos do Decreto-Lei 394 de 1938, e não no tratado entre Brasil e Itália, que foi firmado em 1992 em Roma. Dessa forma, o próprio procurador, em parecer anterior, pede que não seja conhecido o pedido de extradição. Quanto ao mérito, também nega seguimento ao feito, porque não há nos autos a tradução oficial. Isso nós estamos falando do pedido 858, anterior a esse. Ocorre, porém, que, agindo com uma estranheza, a Itália novamente requer ao governo brasileiro a extradição de Vincenzo, só que novamente não cumpre os requisitos legais que a nossa lei determina. Ou seja, os textos não se encontram em todos traduzidos. Não há a tradução legal de todos os textos que incumbem a extradição. É trazido aos autos uma tradução onde não consta quem traduziu, de que maneira foi traduzido, se é tradutor oficial ou não, quer dizer, infringindo desse jeito toda e qualquer norma do direito brasileiro. Foi juntado dos textos legais as folhas 43, referente ao homicídio, folhas 44, referente ao sequestro de pessoas, folha 45 e 46, folhas 47, só que não estão traduzidos para o português. Folhas 43, folhas 47, 24 e 25. Não constam também dos textos que foram traduzidos quem os traduziu e qual o tradutor oficial. E o que de mais grave entende essa defesa que não consta nos autos? Esses crimes foram ocorridos em 1978 e 1981. Dessa forma, entende a defesa que deveria constar dos autos a data do trânsito em julgado para o Ministério Público italiano, coisa que não consta. E, com base nesse trânsito, é que nós poderíamos, assim, decretar se há ou não a prescrição segundo a lei brasileira. Então, desta forma, entende essa defesa que não houve o cumprimento pelo governo italiano das exigências para que fosse feita a devida extradição de Vincenzo. Dessa forma, espera-se que essa Corte negue o pedido, indefira o pedido de extradição. Volta a palavra, relator. Presidente, ressalte-se que o pedido anterior, estampado num processo relativo à extradição 858, formulado também pelo governo da Itália, não foi objeto de julgamento. A ele neguei sequência ante o fato de o governo requerente não haver atendido à necessidade de providenciar as peças indispensáveis ao exame do pedido. Afasta-se, assim, a duplicidade evocada, quer na defesa direta, quer na técnica, devidamente formalizada em face de o termo de interrogatório de folha 295 a 297, revelar o credenciamento previsto no artigo 266 do Código de Processo Penal, aplicável ao processo de extradição, que se faz mesclado com a persecução criminal. Reiteração do pedido é viável, por não se ter, no caso, pressuposto negativo de desenvolvimento válido do processo, a litispendência ou a coisa julgada. Da ausência de sentença condenatória da primeira instância, considerados os crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, extorsão mediante sequestro. A defesa apresentada não é óbice ao deferimento do pedido de extradição. Suficiente surge a circunstância de o extraditando ter contra si ordem de prisão emanada de autoridade competente e que, em última análise, visa ao cumprimento de sentenças proferidas. De qualquer forma, com a peça da Procuradoria-Geral da República da Itália,
vieram documentos, entre os quais o relativo à decisão do tribunal referente à apelação interposta, folhas 17 seguintes. Da autenticidade dos documentos, observe-se a formalização do pedido via diplomática, o que confere aos documentos a presunção de veracidade. Dispensável, no caso, é ter-se quer a tradução mediante profissional juramentado, quer a autenticidade do consulado. Esclareça-se, mesmo não havendo sido explorado o tema na defesa, que se deu a absorção do crime de porte de arma pelo de homicídio, conforme consta as folhas 415 e 416. Também cumpre salientar que a circunstância de o extraditando contar 60 anos de idade e ter contra si pena de 30 anos não é de molde a emprestar a esta última contorno de prisão perpétua. Verifica-se a delimitação no tempo, muito embora qualquer condenado possa não sobreviver o suficiente para o cumprimento. Por último, consigne-se que, no caso, não se configurou a prescrição. Vale a respeito transcrever o que continha no parecer do Procurador-Geral da República. Inocorre-se a prescrição da pretensão punitiva, posto que condenado a 26 anos de reclusão por sequestro, folhas 21, com sentença inapelável desde 17 de janeiro de 1987, folhas 8, e a 23 anos de reclusão por homicídio agravado, descontados 3 anos em razão da medida de segurança e porte ilegal de arma, folha 8, inapelável desde 20 de novembro de 1987, prescrevendo ambos em 20 anos na lei penal brasileira e pelo decurso de um prazo igual ao dobro da pena pela lei penal italiana. Defiro a extradição, registrando que, em virtude de se ter título executivo judicial penal contra o extraditando, a entrega deste ao governo requerente ficará sob a definição do chefe do Poder Executivo. Okay. Alguma objeção? O tribunal, por unanimidade, concedeu a extradição nos termos do voto do relator. Ministro Veloso. Inquérito 2081. Querelante Magno Antônio Corrêa de Mello, querelado Luiz Gusquem. Senhor presidente, queixa-crime proposta por Magno Antônio Corrêa de Mello contra o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Comunicação do Governo e Gestão Estratégica da Presidente da República, o senhor Luiz Gusquem, indicando como fundamento os artigos 20 a 22 da Lei 5.250, delitos de difamação, calúnia e injúria. Os fatos estão assim descritos na inicial. O querelante lançou, em 1º de julho de 2003, no Espaço Cultural da Câmara dos Deputados, obra doutrinária acerca de uma das alterações constitucionais em curso denominada A Face Oculta da Reforma Previdenciária. O conteúdo do livro impressionou fortemente os jornalistas Maria Carla Lisboa e Washington Sidney de Souza, respectivamente, repórter e editor de um semanário denominado Jornal Planalto Central, com tiragem de cerca de 2.500 exemplares, que circula em Goiânia, em algumas cidades do entorno da capital da República e dos gabinetes de parlamentares que exercem mandato eletivo em Brasília, e até nos nossos gabinetes também. Por força do contato entre o querelante e os mencionados jornalistas, foi publicada a edição do periódico ao qual presta serviço, etc. Entre os textos incluídos nessa edição, chamaram a atenção do querelado uma notícia situada na primeira página, intitulada As Faces Ocultas da Reforma, é uma reportagem publicada na página 8 sobre a denominação A Irmandade dos Fundos de Pensão. Sentindo-se ofendido com o teor de tais matérias, o querelado oficiou ao advogado-geral da União para que providenciasse a propositura da competente ação penal em face de Maria Carla Lisboa, etc. Atendendo a demanda do querelado, a Advocacia-Geral da União impetrou interpelação judicial, tendo como alvo a jornalista Maria Carla Lisboa, que o senhor juiz Ronaldo Desterro deferiu, tendo sido promovida a respectiva notificação em 25 de setembro de 2003.
e vai por aí revelando. O texto em questão em nenhum momento menciona explicitamente o querelante, a obra iludida de início, mas desenganadamente alude a ambos de modo depreciativo, configurando-se em seu bojo uma espantosa série de delitos contra a honra aqui oportunamente discriminados. Por força desse fato, o querelante interpelou o querelado junto à corte competente para essa finalidade, tendo sido pedido acatado pelo ilustre relator, que determinou o destinatário da presente ação penal que se explicasse, etc., etc. O artigo tido como ofensivo foi publicado pelo jornal Planalto Central, em sua edição de 1º a 7 de outubro de 2013, a título de direito de resposta, eis o seu teor. Então, transcrevo esse teor para documentar e digo: requero o recebimento da queixa para que o querelado seja processado pela parte dos delitos de difamação, calúnia e injúria e, ao final, a procedência da ação penal com a sua condenação. Notificado o querelado, representado pelo eminente advogado-geral da União, apresentou resposta, sustentando, em resumo, a inépcia da inicial em razão de os fatos narrados não constituírem crime. Alega ainda inexistir justa causa para a ação penal, seja pela inexistência de prova de que o querelado teria encaminhado o texto ao Jornal Planalto Central, seja pela ausência do elemento subjetivo do tipo. As folhas, o Ministério Público Federal, pelo parecer do eminente Procurador-Geral da República, opina pela rejeição da queixa ao relatório. Pelo querelante em causa própria, Dr. Magno Antônio Corrêa de Mello. Excelentíssimo senhor presidente, Dr. Nelson Jobim, excelentíssimo senhor ministro relator, Dr. Carlos Veloso, excelentíssima senhora doutora ministra Ellen Grace, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores. Preciso iniciar esta breve exposição com um protesto. O querelado, ao mover a estrutura da Advocacia Geral da União para defendê-lo em uma causa onde se confrontam exclusivamente interesses privados, utiliza em seu favor dinheiro que provém, inclusive, de impostos que são todos os meses descontados dos meus contra-cheques. Seria de todo desejável que o representante do Ministério Público, presente nesta sessão, investigasse se não há, nessa atitude que reputo, no mínimo, contrária à ética, a ocorrência de danos ao erário, ou até mesmo do delito enumerado no artigo 312 do Código Penal, conhecido pelo apelido de peculato, visto que é evidente o uso de recursos públicos em prol de particular. Feito o registro, passo ao exame de mérito. Para tanto, entendo necessária a abordagem de um tema que pontua algumas peças inseridas nos autos. A motivação do querelado ao redigir e publicar o texto pelo qual pedi a essa excelsa corte que o incriminasse. O parecer do Procurador-Geral da República, que inexplicavelmente não reconhece a existência de calúnia ou difamação, mas admite a presença de atitude que, em tese, configuraria o crime de injúria, entende que não se deve dar seguimento ao processo, alegando que o querelado teve como único intuito, ao publicar seu mal-assinado artigo, defender a reforma previdenciária levada a efeito pelo atual governo da República. O querelado, ao abordar o assunto, suscita argumento semelhante, mas com tonalidade distinta. Assevera que publicou o texto para defender não a reforma previdenciária, mas a si próprio. Verifica-se, pois, que tanto a defesa apresentada quanto o parecer do Ministério Público buscam demonstrar a inexistência do dolo exigido para os tipos penais abordados na inicial, uma vez que faltaria a conduta a intenção de denegrir a imagem do querelante. Peço encarecidamente a vossas excelências que afastem de forma peremptória tais teses. A do Procurador-Geral da República, porque seria verdadeiramente desastrosa para o meu futuro. Aceitar a opinião do parquê significa conceder aos milhões de partidários da recente reforma previdenciária salvo-conduto para ofender a minha honra. Espero que esse plenário sustente o ponto de vista bem mais razoável, segundo o qual existem meios civilizados para defender uma opinião. Não se inclui entre eles, definitivamente, a agressão gratuita e destemperada ao patrimônio moral de adversários. O argumento da defesa merece uma abordagem mais cuidadosa. Segundo o advogado da parte contrária, aquele mesmo que, como afirmei de início, é remunerado com dinheiro dos meus impostos, o querelado não pretendeu agredir, mas defender-se. Agiria nessa linha de raciocínio movido por uma suposta agressão anterior, que lhe teria sido dirigida pelo querelante, ao publicar uma obra denominada A Face Oculta da Reforma Previdenciária, esta aqui que exibo aos senhores, e que se encontra acostada por cópia aos autos. Ocorre que existem,
no arrazoado da defesa falhas gritantes. A primeira delas resulta do fato de que o querelado chegou a intentar ação penal em desfavor do querelante, apresentando representação ao Ministério Público Federal com esse objetivo, mas a iniciativa foi tolhida na origem, visto que os representantes do parquê, encarregados de examinar o livro do querelante, não enxergaram ofensas morais em seu conteúdo. Insatisfeito com a rejeição de sua iniciativa, o querelado chegou ao cúmulo de recorrer no âmbito da Procuradoria-Geral da República contra a decisão do colegiado que inocentou o querelante. É impossível acreditar que tanta obstinação em ver condenado o autor de um livro, perfeitamente traduzida pelo termo intimidação, dê amparo à pífia tese de que não houve outro objetivo na publicação do texto incriminado, senão o de defender uma incolumidade moral em nenhum momento atingida. Ainda se poderia conceber que o querelado estaria agindo sob a falsa impressão de que teria sido agredido pelo querelante. Poderiam Vossas Excelências imaginar que, malgrado não tenha sido essa a percepção do Ministério Público, o querelado sentiu-se ofendido pelo querelante, e suas agressões teriam como justificativo o fato de que, sob esse ponto de vista, seriam movidos pela defesa de seu patrimônio moral supostamente ferido. Os fatos, contudo, depõem frontalmente contra essa tese. A passagem do livro do querelante, que mais parece ter desagradado o querelado, a julgar pela tentativa frustrada de processo penal antes aludida, aquela que alude a um escritório de consultoria de que fez parte o querelado, antes de ascender ao cargo que hoje ocupa, sobre cuja existência mente de modo ostensivo no texto pelo qual está sendo processado, é a mais eloquente prova do engodo a que pretende a defesa conduzir o juízo de valor dos integrantes da excelsa corte. Naquele trecho, o querelante se reporta a uma notícia jornalística que atribui ao escritório de consultoria Guxiquem Associados, atualmente identificado pela razão social Global Prev, o mérito pelo texto da reforma previdenciária. Em sequência, o querelante questiona, preocupado, quais teriam sido os interesses defendidos na mudança constitucional, manifestando a opinião de que a atividade fim do escritório, assessoria em previdência complementar, teria sido muito mais favorecida pelo processo de mudança constitucional do que o regime previdenciário a que se submetem os brasileiros. Infelizmente, senhores ministros, a matéria jornalística invocada pelo querelante em sua obra não é a única que atribui ao antigo escritório do querelado a autoria da reforma previdenciária. Outras fontes, nenhuma delas oportunamente desmentida pelo querelado, fazem afirmação semelhante, não para criticar o escritório, mas para elogiá-lo, porque concordam essas outras fontes, da mesma forma como é incluída no livro do querelante, com o teor da reforma previdenciária. Não sei se me fiz entender, excelências. Explico. Em 2002, antes mesmo da posse do governo Lula, várias reportagens e várias personalidades, conhecedoras da origem do texto da reforma previdenciária, respaldaram seu teor. Poderia citar outros, mas fico aqui com um exemplo, já oferecido em memorial ao ministro relator. Trata-se de notícia publicada no Jornal do Comércio, em 26 de novembro de 2002, onde se afirma o seguinte: o presidente da ABRAP, Fernando Pimentel, elogiou a proposta divulgada pelo subcoordenador da equipe de transição do governo eleito, Luiz Guxiquem, que apresentou estudos a serem adotados no novo governo, priorizando a reforma da Previdência. É óbvio que se tratava, na ocasião, de esboço da mudança constitucional a ser proposta, certamente afetada pelas discussões que sucederam àquele instante. Mas se demonstra a tese básica do livro. Pertence ao escritório do querelante a primeira concepção do governo atualmente empossado acerca da reforma da Previdência, e se manteve, desde então, seu aspecto mais importante, o extremo favorecimento à proliferação da Previdência complementar. Não tem sido concedida a devida atenção a esse aspecto, senhores ministros, mas o fato é que ocorreu, na emenda constitucional número 41, uma alteração de alcance aparentemente restrito, mas de grande relevância para os deslindes da presente causa. Subtraiu-se do texto da Carta Magna a exigência de que antes havia para a implantação de previdência complementar nos estados e nos municípios. Deixou de ser requisito a aprovação de uma lei complementar federal, estatuindo os princípios básicos a serem obedecidos. Com a medida, passou-se a permitir que as prefeituras implantem previdência complementar sem interferência da União, o que, sem nenhuma dúvida, favorece, e muito, um escritório de consultoria especializado naquele ramo do sistema previdenciário. Quanto ao regime previdenciário em si mesmo, cujo aperfeiçoamento a reforma alegadamente pretendia, bem, esse os senhores podem acompanhar pelos jornais o estado em que se encontra. Os direitos subtraídos dos servidores públicos certamente não foram canalizados para aperfeiçoar o regime do INSS, conforme demonstram as greves, as filas e os indesculpáveis maus-tratos a que os segurados do regime administrado por aquela autarquia
continuam sendo submetidos. Verifica-se, pois, que o querelado não pretendeu defender-se de alegações que sabia procedentes. Visou exclusivamente evitar que fossem de conhecimento público. Ao desqualificar a obra do querelante e denegrir sua imagem perante seus possíveis leitores, teve como intuito exclusivo impedir que o Parlamento e a população brasileira se detivessem em uma discussão mais aprofundada sobre o assunto. Não se vê aí, senhores ministros, o ânimo defendente suscitado pela defesa, mas a intenção de abafar, e não tem notícia de que esse outro objetivo possua tradução em latim. Por outro lado, desejo enfatizar, ainda na linha das intenções que movem as partes em litígio, o absoluto descabimento da tese desenvolvida pela defesa, segundo a qual estou processando o querelado, movido pela intenção de divulgar o meu livro. Isso, de modo algum, traduz a verdade. Não tenho outra intenção, senão a de resgatar a minha honra gravemente ofendida. Mas peço-lhes, mesmo assim, excelências, que não se deixem contaminar por essa tentativa incompreensível de alterar o foco da disputa. Com efeito, em nada melhoraria a situação do querelado se minhas intenções fossem as que a defesa me atribui. Ocorre que minha conduta não está sendo objeto desse julgamento, mas a do querelado, que não precisa demonstrar que estou atrás de promoção pessoal. Deve se empenhar para convencer a Corte de que o seu mal-assinado texto não me agride. Esse, sim, seria argumento suficiente para afastar de sua pessoa a imputabilidade do delito que lhe é atribuído. Por fim, desejo encerrar estas breves considerações abordando aspecto da defesa que me causa especial repulsa. Lá pelas tantas, o advogado remunerado com dinheiro dos meus impostos afirma que sou muito atrevido. Eu, um João Ninguém, dizer-se ofendido por um ministro de Estado. Espero, sinceramente, que vossas excelências nem cheguem a levar em conta esse argumento mais do que infeliz, porque muito me orgulho, senhores ministros, da educação que, com muito sacrifício, procuro dar aos meus filhos. Talvez cometa até mais erros do que acertos nessa área, mas o fato é que uma das virtudes que, com mais ênfase, procuro transmitir aos meus herdeiros é a necessidade premente, inafastável, inarredável, incontornável de que respeitem seus semelhantes. A minha expectativa, senhores ministros, é que esta nobre corte não desautorize tudo que tenho, durante anos, repetido com insistência para os meus filhos. Seria muito triste ter de contar de que eles podem, sim, destratar violentamente outros seres humanos, bastando para isso que ascenda ao cargo de ministro de Estado. Segundo advogado que é pago com os recursos que fazem tanta falta aos meus rendimentos, essa circunstância serve de justificativo para a atitude criminosa aqui assinalada. E o pior, senhores ministros, desenvolvendo o mesmo raciocínio, é que, para o advogado-geral da União, não só os ministros de Estado podem agredir impunemente cidadãos indefesos, como ainda fazem jus a defender-se sob os auspícios da máquina advocatícia pública. Conto com o elevado descortino de vossas excelências e o aprofundado conhecimento que todos detêm da ciência jurídica para ter grandes esperanças de que os brasileiros que nos assistem neste momento, pelas câmaras da TV Justiça, não serão obrigados a presenciar a adoção de conclusão tão absurda. Muito obrigado. Com a palavra do advogado-geral da União. Pedro Corelar. Senhor presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Ellen Grace, senhor procurador-geral, não era sequer intenção minha atuar nesta tribuna, porque tão óbvio o caráter não delituoso da matéria impugnada pelo querelante, seguida esta matéria exatamente de uma ofensa que, ao ver do querelado, lhe justificava a postura de defesa da sua honra. E o texto, naturalmente, a ser transcrito pelo eminente relator, revela isso com toda a clareza. Trata-se simplesmente de uma matéria de responsabilidade do querelado, exatamente respondendo a várias ofensas, que, aliás, aqui foram reiteradas. Portanto, o ânimo de defender-se, as circunstâncias do caso mostraram, como assim percebeu o Procurador-Geral da República, que não havia qualquer tipicidade ou qualquer elemento subjetivo a permitir que se considerasse delituosa, sequer em tese, a conduta traduzida no texto impugnado pelo querelante. Mas minha presença aqui, basicamente, é para desfazer mais uma inverdade
com que, infelizmente, o meu antecessor maculou este momento. Faz ele supor que a advocacia estaria atuando de uma maneira indevida, utilizando os recursos públicos para essa defesa. Mas ele não negou, pelo contrário, até resulta da sua manifestação aqui, que o que foi ofendido foi o ministro de Estado, na sua condição de ministro de Estado, que estaria agindo dentro do governo para favorecer um entendimento pessoal ou outros interesses anteriormente assumidos. Foi isso que se disse e foi isso que aqui também foi repetido. Portanto, a defesa que se faz do ministro de Estado, nesse caso, é exatamente em relação à probidade da conduta do ministro enquanto tal, portanto, plenamente autorizada e uma exigência legal da imposta à Advocacia da União. Por essas razões e pelas demais que constam da própria defesa e do parecer ministerial, espera-se que seja realmente rejeitada a peça inicial acusatória. Senhor relator. Senhor presidente, o senhor Magno Antônio Corrêa de Mello ofereceu queixa-crime contra o ministro de Estado, Luiz Gushiken, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação. Sustenta o querelante que as ofensas configuradoras de tais crimes foram veiculadas no artigo "A reforma previdenciária não tem face oculta", publicado no Jornal Planalto Central do Distrito Federal, edição que circulou no período de 1º a 7 de outubro de 2003. Esclarece o querelante que esse artigo foi publicado em decorrência do direito de resposta obtido judicialmente pelo querelado às matérias, as faces ocultas da reforma e a irmandade dos fundos de pensão, veiculadas no Jornal Planalto Central, na edição que circulou no período de 13 a 19 de agosto de 2003, e que utilizaram como fonte o seu livro Face Oculta da Reforma Previdenciária. Por isso, afirma que a sua honra teria sido atingida por extensão. O Ministério Público Federal, pelo parecer do seu eminente chefe, o Procurador-Geral Cláudio Fonteles, opinou pela rejeição da queixa-crime. Destaco desse parecer. O senhor Magno Antônio Corrêa de Mello aponta como ofensivas algumas passagens, frases e palavras destacadas do artigo "A reforma previdenciária não tem face oculta", anexado aos autos às folhas, a saber, detentores de privilégios, folhas 33. Inventar uma conspiração, folhas 35. Para deturpar o caráter democrático e de justiça social da reforma da Previdência, folhas 35. O querelado foi ofendido por este jornal com acusações sem fundamento, nascidas da mais genuína maledicência. O jornal atacou a honra pessoal e pública do querelado, desprestigiando sua prestação de serviços ao governo Lula e ao país. O jornal apresentou como fatos concretos aquilo que era apenas fruto de ilações maldosas com intuito infamante. O jornal mascara a verdade, engana o leitor e passa uma visão distorcida dos fatos. Os privilegiados e seus porta-vozes tencionam infamar os membros do governo, inventar histórias. Uma empresa de consultoria inexistente teria articulado o projeto de reforma previdenciária apresentado pelo Congresso Nacional ao presidente da República. O jornal não dispõe de qualquer conhecimento dos fatos e é tecnicamente despreparado sobre o tema. As levianas e maldosas acusações deste jornal e de suas fontes, mal-intencionado, tagarela e irresponsável, folhas 38. Não se destrói os fatos com falsos argumentos, embora os espertalhões o tentem. Não tem qualquer procedência a afirmação leviana de que tenha havido intenção de privatização da Previdência Social em benefício de fundos privados. Por tudo isso,
Considerando que os cidadãos sérios e honrados deste país, independentemente de qualquer coloração ideológica ou política, têm o direito à informação correta, é que se exige o restabelecimento da verdade dos fatos, para que não perdure a versão deturpada que esse jornal publicou, lançando acusações levianas contra autoridades públicas, que nada mais fazem do que cumprir seus deveres funcionais e os compromissos assumidos com a população. Aos que perderam seus privilégios, recomenda-se que não percam também a compostura. Devidamente intimado, o querelado, em sua resposta, aponta em síntese a inépcia da inicial, eis que a conduta nela descrita não constitui crime. Os autos foram encaminhados, em que pesa os argumentos trazidos pelo querelante, diz o Procurador-Geral da República. A presente queixa deve ser rejeitada diante da atipicidade da conduta. Não se vislumbre em caso a prática de crime de calúnia ou difamação descrito nos artigos 20 e 21 da Lei de Imprensa. Não há qualquer imputação por parte do querelado de fato descrito como crime, nem tampouco fato ofensivo à reputação do querelante. Em tese, as expressões veiculadas no artigo publicado pelo querelado trazerem o conteúdo contumelioso próprio dos crimes de injúria, verbigraça, as levianas e maldosas acusações deste jornal e de suas fontes, malintencionado, tagarela e irresponsável, e não se destrói os fatos com falsos argumentos, embora os espertalhões o tentem. Apesar de se verificar a adequação objetiva ao tipo penal previsto no artigo 22 da Lei 5.250, é manifesta a ausência em caso do elemento de índole subjetiva necessária à caracterização do crime em análise, sendo eles, nas lições de César Bittencourt, dolo de dano, constituído pela vontade livre e consciente de injuriar o ofendido, atribuindo-lhe um juízo depreciativo e ânimos injuriandi, representado pelo especial fim de injuriar, de denegrir, de macular, de atingir a honra do ofendido, Código Penal comentado, etc. Verifique-se a existência do ânimos defendente. Note-se que o querelado vem a publicar o texto intitulado A Reforma Previdenciária Não Tem Face Oculta, com o intuito de defender a reforma da Previdência planejada pelo atual presidente da República, afastando os argumentos expendidos pelo jornal de que confraria petista está por trás da criação dos fundos de pensão, entidades de previdência complementar nas quais prospera a corrupção com dinheiro de servidores públicos, os quais são tratados na obra do querelante, A Face Oculta da Reforma Previdenciária. Conforme bem salienta o professor Damásio de Jesus, não há delito contra a honra quando o sujeito pratica o fato com ânimo diverso, como ocorre nas hipóteses de animus narrandi, criticandi, defendendi, retorquendi, corrigendi e jocandi. Ad argumentando, vale citar: ação penal originária, calúnia, expressões supostamente ofensivas em peça processual, ânimos defendente, queixa-crime rejeitada. Para que configure o crime de calúnia, faça necessário ter um agente agido com o fim de ofender. Não age dolosamente quem é impelido pelo propósito de esclarecimento e de defesa das acusações anteriormente sofridas. Ante o exposto, o Procurador-Geral, então, opinou pela rejeição da queixa-crime diante da atipicidade da conduta ocasionada pela ausência de elemento de índole subjetiva, dolo geral e ânimos injuriante. Senhor presidente, tenho como acertado esse parecer. Não há falar em crime de calúnia e difamação. Aqui não há imputação da prática de fato criminoso ou ofensivo à reputação do querelante. Assim, só se poderia cogitar do crime de injúria, que, na espécie, não se evidencia ante a ausência do elemento subjetivo do tipo. Do artigo do querelado não se extrai o ânimos injuriante, mas apenas o ânimos defendente. Inocorrente no caso, o dolo não se justifica o recebimento da queixa, como bem esclarece o Ministério Público Federal. Posta assim a questão, acolho o parecer do Ministério Público e rejeito a queixa-crime. Alguma objeção? Presidente, Ministro Marco. eu reporto-me a votos proferidos quanto à impossibilidade de ter-se o aditamento da Constituição Federal, no que esta prevê a competência do Supremo Tribunal Federal. O que nós temos, no caso, considerada a relação subjetiva,
o envolvimento de um secretário do Estado, da União, ao qual se emprestou, numa ficção jurídica que já apontei neste plenário, como a consubstanciar verdadeira fantasia, o status, a qualificação de ministro de Estado. Creio que é impossível ter-se o elastecimento da competência originária ou recursal do Supremo Tribunal Federal mediante norma estritamente legal. Farei juntar o voto a respeito da matéria. No mais, acompanho o ministro relator. Não há, no caso, como falar de calúnia ou difamação. E, sob o ângulo da injúria, nós teríamos aqui algo inerente à legítima defesa, ou seja, a retorção, com atuação imediata do querelado. Acompanho Sua Excelência, vencido na preliminar quanto à competência da Corte, porque declino da competência no voto proferido para o juízo, para a primeira instância. Não, Vossa Excelência julga improcedente, né? Rejeitando, portanto, a queixa crime, ficando assentado, de qualquer forma, que o que lançado não se mostra, no caso, a caluniar, a difamar o querelante. Senhor presidente, Pois não? quanto à preliminar, eu subscrevo o voto do eminente ministro Marco Aurélio, porque realmente assim votei na petição 3003 de minha relatoria e na questão de ordem no inquérito 2044 da relatoria do ministro Pertence. No mérito, porém, acompanho o eminente relator, até porque entendo que, ao responder, o querelado se dirigiu especificamente ao jornal e não à pessoa do querelante. Diversas vezes, o querelado foi ofendido por esse jornal, o jornal apresentou como fatos concretos aquilo tal, o jornal mascara a verdade, o jornal não dispõe de qualquer conhecimento dos fatos. Então, me parece que não houve ofensa no plano efetivamente pessoal. Eu acompanho o O eminente. tribunal, por maioria, conheceu da queixa, vencidos os ministros Marco Aurélio e Carlos Brito, e, no mérito, por unanimidade, rejeitou a queixa, nos termos do voto do relator. Ministro Joaquim Barbosa, extradição número 973, Governo da Itália, extraditando Daniele Pierangelo Battaglia ou Daniele Battaglia. Senhor presidente, trata-se de pedido de extradição do nacional italiano Daniele Pierangelo Battaglia, formulado pelo governo daquele país através da nota verbal número 28, de 10 de fevereiro de 2005, com base no Tratado de Extradição celebrado com o Brasil. O extraditando foi condenado pelo Tribunal de Monza em 30 de 5 de 2002 a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão e multa pelo crime de assalto grave em concurso de agentes. Em 3 de março de 2003 foi emitida a ordem de execução para o encarceramento número tal. Segundo consta da sentença condenatória, foi esta a conduta delitiva do extraditando. A. Delito previsto e punido pelos artigos 110, 628, parágrafos 1º e 3º, número 1 do Código Penal, porque em concurso com Di Muro Lombardi Pasquale, mediante ameaça que consistiu em apontar cada um uma pistola contra Cíntia Pellorini Romina, Alberini Cláudio, Spoldi Donato e Beretta Paolo, se apropriaram de 456.782.536 liras
italianas em dinheiro de contado de valores variados, e mais 38.098.416 liras em divisa estrangeira, subtraindo-se dos caixas do banco denominado Credit Coop Lombardo, agência de Vimodrone, Milão, com as agravantes de terem cometido o fato em mais pessoas e com armas. Fecha aspas. A prisão preventiva para extradição do nacional foi efetivada em 31/12/2004 e ele está atualmente recolhido no Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II. Interrogado, o extraditando confirma as imputações que lhe são feitas, declarando que foi viciado em heroína e que, por esse motivo, foi levado a praticar o crime de roubo. Alega que possui família brasileira e afirma que gostaria de cumprir a pena no Brasil, a fim de não se afastar da companheira e da filha. A defesa reitera que o extraditando, de fato, praticou a conduta delituosa porque foi condenado na Itália e postula o cumprimento da pena no Brasil ante a circunstância de o nacional italiano possuir família no país. O Procurador-Geral da República, no parecer de folhas 91 e 95, manifesta-se pelo deferimento do pedido. É o relatório. Voto. O pedido reúne todas as condições de admissibilidade exigidas pela legislação pertinente. Consta dos autos a formalização por via diplomática do pedido de extradição, acompanhada da sentença condenatória proferida pelo Tribunal de Monza, da ordem de execução para o encarceramento e dos dispositivos legais estrangeiros referentes ao crime, à pena e à prescrição. Tudo devidamente autenticado e vertido para o português, em observância ao disposto no artigo 80 e seus parágrafos da Lei 6.815 e no artigo 11 do Tratado de Extradição celebrado entre o Brasil e a Itália. O crime a que foi o extraditando condenado encontra correspondência no artigo 157 do Código Penal, roubo, de modo que se mostra satisfeito o requisito da dupla tipicidade. Ademais, não há nenhuma motivação de caráter político. De igual forma, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. O fato imputado ao extraditando ocorreu em 16 de novembro de 1999, levando-se em conta que a condenação proferida em 30 de maio de 2002 e tornada definitiva em 28/12/2002, fixou a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional fixado em 12 anos pela legislação brasileira. À luz da lei italiana, igualmente, não houve transcurso do prazo, aspas, equivalente ao duplo da pena infligida, ou seja, 9 anos. No tocante à alegação de que o extraditando poderia cumprir sua pena no Brasil em virtude de viver em união estável com mulher brasileira, com a qual possui uma filha, vale ressaltar que tal circunstância não elide o deferimento do pedido, conforme súmula 421 dessa Corte. Além disso, o crime cometido pelo extraditando não está sujeito à lei brasileira, pois não ocorre na espécie nenhuma das hipóteses de extraterritorialidade do artigo 7º do Código Penal. Com essas considerações, senhor presidente, eu estou deferindo o pedido de extradição. Alguma objeção? O Tribunal, por unanimidade, deferiu a extradição nos termos do voto do relator. Ministro Ellen Grace. Petição 3381. Recipiente Arnaldo Monteiro Costa, ou Arnaldo Monteiro da Costa, excepto Armando Abílio Vieira e Rosemary Bronzeado Vieira. Palavra, Vossa Excelência. Presidente Armando Monteiro da Costa, prefeito municipal de Esperança, Paraíba, foi denunciado pelo Ministério Público Eleitoral por suposta prática de crimes de calúnia e difamação, Código Eleitoral 324-325, combinado com 327, inciso 3º, praticados mediante radiodifusão em horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, contra Armando Abílio Vieira, deputado federal, e sua esposa Rosemary Bronzeado Vieira.
A manifestação, tida como ofensiva à honra objetiva dos ofendidos, foi objeto de degravação, encontrando-se a folhas 13. A denúncia foi apresentada perante o Tribunal de Justiça da Paraíba, em face da qualificação do réu, mas os autos foram deslocados por decisão do relator ao Tribunal Regional Eleitoral e nessa corte foi regularmente recebida em 25 de 6 de 2002. Durante a tramitação da ação penal pública, o denunciante opôs a exceção da verdade, que foi admitida. Depois de devidamente instruída a exceção, os autos foram encaminhados a esta Corte para julgamento nos termos do disposto no artigo 85 do Código de Processo Penal. Nesta instância, o Ministério Público Federal manifestou-se pela improcedência da exceção. É o relatório. Voto. Presidente, a ação penal proposta pelo Ministério Público Eleitoral, embora cuide de supostas ofensas à honra objetiva dos ofendidos, prescinde de representação a teor do disposto no artigo 355 do Código Eleitoral. A manifestação considerada difamatória e caluniosa pelo Ministério Público, objeto da degravação, tem o seguinte teor, aspas, desafio o deputado, marido da candidata, a exibir o custo da obra do superfaturamento e eu lhe asseguro um troco acima de R$100 mil se conseguir provar o que diz. Infelizmente, partido deste deputado nada merece crédito. Partido deste deputado nada merece crédito. Ele sempre levou a vida se escondendo atrás de uma imunidade parlamentar para se livrar das falcatruas que caracteriza a sua trajetória política e empresarial. Esse mesmo tipo de débito tem as prefeituras de João Pessoa, Campina Grande, administradas por 2 amigos da candidata. Arnaldo não é caloteiro, Cássio não é caloteiro, Cícero Lucena não é caloteiro. Caloteiro é comprar e não pagar, passar cheque sem fundos, passar vários meses sem pagar seus funcionários, não recolher as obrigações trabalhistas, não ter crédito para trocar um cheque, falsificar assinaturas e criar laudos médicos para roubar a Previdência, como já foi comprovado pelo Ministério Público. Fecho aspas. O recipiente querelado, nos termos da exceção da verdade, buscou comprovar que a divulgação de determinados fatos, como falsificação de assinaturas e criação de laudos médicos para roubar a Previdência, ocorridos no Hospital Geral de Esperança, dirigido pelos ora ofendidos, não constitui crime algum, porque se trata de acontecimentos reais que foram objeto de investigação em procedimento administrativo, que posteriormente se transformou em inquérito policial requisitado pelo Ministério Público. A exceção da verdade, portanto, ficou restrita ao crime de calúnia, uma vez que, ao ver do Ministério Público Eleitoral, os fatos divulgados configuram tipos penais. E mesmo que se abstraísse a restrição, os supostos fatos noticiados foram praticados, segundo a manifestação incriminada, em atividade empresarial e não em razão do exercício do mandato parlamentar, o que afasta a possibilidade da exceção nos crimes de difamação. Código Eleitoral, artigo 325, parágrafo único. Ademais, esta Corte não tem admitido a exceção da verdade na hipótese de difamação. O que na nossa terminologia é a sigla EV? EV 601 e EV 541. Não me lembro mais o que é EV. Nosso secretário talvez esclareça. EV. Exceção de verdade. É, exceção de verdade. Exato. Exceção de verdade, 601, Paulo Brossard, pleno, e exceção de verdade, 541, Sepúlveda Pertence, também, julgamento plenário. A comprovação da veracidade dos fatos divulgados realmente exclui a responsabilidade penal nos termos do parágrafo 2º do artigo 324 do Código Eleitoral. Ocorre, entretanto, que a notícia de procedimento administrativo e instauração de inquérito policial visando elucidar possíveis irregularidades acontecidas no hospital dirigido pelos excetos querelantes, por si só, é muito pouco para a procedência da exceção. É que o inquérito policial referido culminou com pedido de arquivamento, formulado pelo Procurador-Geral da República, porque não comprovada qualquer ilicitude praticada pelos ora ofendidos, como se vê do parecer de folhas 259 a 263. Daí a decisão de folhas tais, por meio da qual deferia o pedido do Ministério Público Federal. Em suma, o recipiente querelado não conseguiu provar a veracidade da imputação noticiada, circunstância que implica a improcedência da exceção. Por essa razão, senhor presidente, acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, julgo improcedente a exceção da verdade. Transitada em julgado essa decisão, os autos deverão retornar à origem para a sequência da ação penal.
ligada à difamação. Sim. A difamação Nós não- de servidor público, gênero, né? E nós não temos admitido nessas exceções que eu mencionei, uma de relatoria do ministro Paulo Brossari, outra do ministro Sepúlveda Pertence, nessas hipóteses não temos admitido a exceção de verdade. Presidente, eu vou acompanhar a ministra relatora quanto ao tema de fundo, né? Quanto à ausência de prova de que os fatos imputados seriam verdadeiros, mas não o faço na inadmissibilidade da exceção da verdade, considerado o crime contra a honra, que é o crime de difamação. E assim procedo tendo em conta o parágrafo único do artigo 139 do Código Penal. O 139, ele define o tipo: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido, e é o caso, é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Eu admito a exceção na difamação se, no caso, se tem o envolvimento de funcionário público e ato alusivo às funções desempenhadas. Mas, no mérito, eu acompanho Sua Excelência, entendendo não provados os fatos. O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a exceção nos termos do voto relator, com as observações do ministro Marco Aurélio. Senhores ministros, hoje é a nossa última sessão desse semestre, e eu trago alguns elementos sobre a performance do tribunal neste período. Nós tivemos, eu advirto aos ministros que até o dia 23 de junho deste ano, nós tínhamos em tramitação no Supremo Tribunal Federal 171.611 processos em tramitação. Nós julgamos, neste período, 55.862 processos, ou seja, e tivemos 46.739 decisões monocráticas e 9.123 decisões colegiadas. E a presidência teve 1.079 despachos. Eu queria chamar a atenção aos colegas de que, no levantamento que fizemos, de setembro de 2003 a outubro de 2004, o tempo médio de julgamento, quando eu chamo tempo médio de julgamento, estou me referindo do recebimento do processo, a entrada do processo, a baixa do processo. O tempo médio de tramitação dentro do Supremo, entre entrar e sair, de outubro de 2003 a setembro de 2004, era de 289 dias para uma decisão colegiada e 475 dias para, aliás, 475 dias para a colegiada e 289 dias para a monocrática. Nós trabalhamos e verificamos que as melhores práticas encontradas no tribunal, ou seja, aquelas decisões monocráticas ou situações monocráticas que demoraram menos tempo entre entrar e sair, as melhores práticas nos levavam a reduzir os 289 dias para 172 dias. Ou seja, pretendíamos a redução de 172 dias, o tempo médio das decisões monocráticas, que representa algo em torno de 40%. A redução na meta que nós passamos a implantar agora a partir deste ano. No período de março de 2004 a fevereiro de 2005, onde começamos a trabalhar com essa situação, esse tempo já caiu de 289 para 272 dias. Houve uma redução nesse sentido. Após o redesenho dos processos e com o impacto das ações planejadas que iniciamos, esse tempo será reduzido em 150 dias, num desempenho melhor do que a meta previamente estabelecida. Nós tínhamos estabelecido uma meta de 172 dias para as monocráticas. E agora nós verificamos que temos a possibilidade de reduzir essa meta, atingir uma meta inferior a 172 dias, reduzindo para 150 dias. E se nós considerássemos a meta só de 172 dias e a entrada constante de processos, nós zeraríamos o total de processo e tramitação em 60 meses. O que importa em tentarmos essa redução.
A simulação de meta de 60 meses lembra que este tempo entre entrar e sair no tribunal, nós dividimos em 7 universos. O primeiro é o protocolo e atuação, a conclusão, a decisão, a publicação, o trânsito de julgado sem recurso, o trânsito de julgado com recurso e a baixa. Este conjunto dava 289 dias, nós estamos reduzindo para 172 e vamos atingir 150. E com o novo prazo de 150 dias, a eliminação do estoque dos processos nossos será na ordem de aproximadamente 2 anos. A média mensal de processos protocolados era de 6.530 mês. E a média mensal dos baixados é 348. Nós temos que subir essa meta, porque a baixa é bem inferior às entradas. E com isso, com essa meta, com essa redução da meta para 150, nós pretendemos baixar 6.053 processos mês, o que nos dará uma paz. E agora aqui que vem o tema importante. É que nesse segundo semestre, eu creio que os colegas aprovaram esse mecanismo de pautas, calendário específico de pautas, a organização e gerenciamento da pauta do plenário, que era uma vontade antiga da Corte. Eu creio que esse sistema já está caminhando para a consolidação. Mas, até agora, a presidência estava agindo no sentido de uma pauta reativa, ou seja, ela trabalhava na liberação dos processos que vinham dos gabinetes. Na medida em que os gabinetes iam liberando esses processos, nós íamos colocando em pauta e organizando a pauta na medida das liberações. Nós fizemos um levantamento, tendo como base, já que a nossa distribuição aqui no Supremo é aleatória, tomamos como base o gabinete do ministro Gilmar Mendes, que foi feita a primeira experiência piloto, e constatamos que no ministro Gilmar Mendes nós temos 45 assuntos, temas, que tramitam no tribunal, que impactavam 66% dos processos já classificados no gabinete do ministro Gilmar Mendes. Ou seja, dos 2.987 processos que estavam já com classificação, deles eram impactados, 1.957 eram impactados com esses 45 temas. Nós chegamos a uma estimativa, portanto, de que 45 temas impactam 66% da totalidade dos temas que tramitam no tribunal, o que nos dá em torno de 67 mil processos. Ora, em 23 de junho, os 45 temas estavam impactando diretamente 57.287 processos já classificados, porque estavam outros ainda em fase de classificação. Do total de 173 mil que tramitavam, 57 mil seriam resolvidos com julgamento de 45 temas. Vejam que o julgamento desses 45, julgamento de apenas 9 temas desses, permitiria a redução do prazo das decisões de 46.554 processos, que representam 81% dos processos impactados. Ou seja, dos 45 que impactam, 9 temas impactam 81% dos 41% do total. Foi por isso, e nós já julgamos 3 desses temas. Eu, inclusive, a presidência enviou ao gabinete dos ministros o elenco de processos que estavam impactados para efeito de encaminhar. Nós decidimos o RE 393.946 de Carlos Veloso, que dizia respeito à contribuição social, recolhimento antecipado, Lei 8212, que impactava em 23 de junho 225 processos que estavam em tramitação na casa. Já baixamos 189 e restam ainda a baixar em torno de 45. O Fundo de Garantia, turma recursal do Rio de Janeiro, lembre-se deste caso, é o processo Ellen Grace 418.918, nós tivemos um impacto sobre 131. Ou seja, desses 3, nós demos baixa de 490 e temos condições de baixar 3.826. Então, o que nós pretendemos fazer? Nós pretendemos, no segundo semestre, fazer uma pauta não mais reativa, mas proativa. Ou seja, a presidência agora, nesse período de junho, tentará fazer uma programação identificando os processos e depois eu faria contato no início ou no final do mês com as assessorias e com os ministros para estabelecer uma regra de, digamos assim, o processo X, o ministro Peluso, quando é que pode trazer? Aí o Peluso diz, posso trazer em setembro. Aí eu já fixo o dia, já antecipadamente, fixamos a data de setembro,
comunica os gabinetes aguardam a decisão de setembro para aqueles processos impactados, de forma tal que nós possamos dar a baixa de uns 60 mil processos só com essa técnica de pauta proativa. Então, nós teríamos dois tipos. As questões que são importantes para o tribunal no sentido de reduzir a sua carga de trabalho e também aquelas situações importantes e relevantes para a nação, que às vezes são decisões isoladas, ações diretas de inconstitucionalidade, etc. E nós, então, passaríamos para gerir a pauta de forma proativa, de forma a pedir ao ministro, conversando com o ministro Marco Aurélio, dizer ao ministro Marco Aurélio, precisamos julgar, ministro Marco Aurélio, tal processo, tais processos, e aí o Marco Aurélio diz, olha, posso julgar em tal data, eu já fixo a data. Essa identificação é muito importante. Claro, identifica, e aí eu aviso os outros gabinetes, o ministro Marco Aurélio está com os processos X, vai julgar tal assunto, você separa em a outro. racionalização, a atuação do Supremo. E aí nós como conseguiríamos verdadeiro colegiado, né? fazer uma forma colegiada de decisão, e aí nós teríamos, por isso que eu estou chamando de pauta proativa, ou seja, nós vamos agir no sentido dos gabinetes, não mais termos uma pauta meramente reativa. E a presidência prestando, mediante Toda a infraestrutura com que ela conta, lógico, uma assessoria não, evidente, maravilhosa, né? E, neste caso, Aos gabinetes. eu estou encaminhando aos colegas, por favor, quer distribuir aos colegas? Um pequeno levantamento desse primeiro semestre, onde os senhores vão encontrar não só a análise das sessões, que é o que nós acabamos de referir agora, ou seja, a prestação dos dados estatísticos, com todo o levantamento, que os colegas poderiam examinar depois com calma. Depois eu estou também fazendo a análise das sessões, ou seja, qual foi o desempenho nosso em termos do tempo regimental de dedicação a julgamentos. Pelo regimento, nós temos o início da sessão das 2 para encerrar às 4 e depois das 4h30 para as 6. Nós temos um julgamento de 3 horas e meia. E nós estamos caminhando no sentido de ocupar esse tempo. Então, eu tenho na segunda parte, onde está na orelha a análise das sessões, nós temos aí toda a análise do primeiro semestre de 2005, que pode ser comparado com o semestre de 2004 e no segundo semestre de 2004. Na segunda folha, as sessões plenárias que tivemos, a duração do tempo, a que iniciou mais cedo, a que iniciou mais tarde, as sessões plenárias, os intervalos, o tempo de intervalo e a produtividade final. Nós tivemos uma produtividade no plenário, num total de 324 casos que foram chamados, sendo 239 com julgamento final, 57 vistas, 24 foram retirados e 4 foram julgados. Ou seja, nós temos ainda que otimizar a nossa utilização nas sessões plenárias. E na última página, no último orelha, está a relação dos chamados 45 temas. Ali os senhores têm toda a identificação dos temas e depois eu vou entrar em contato com cada gabinete sobre quais são os assuntos e o grau de impactação. Com isso, nós teremos condições de encerrarmos, ou seja, no segundo semestre, mudarmos um pouco a performance através desse mecanismo de pauta proativa. Quero também comunicar aos colegas que as sessões plenárias do segundo semestre, a primeira sessão plenária será no dia 1º de agosto, na segunda-feira, conforme determina a Lei Orgânica da Magistratura, e depois prosseguiremos com as sessões. Eu espero não convocar nessa técnica, não havendo necessidade de convocar sessões extraordinárias, ou mais uma segunda sessão extraordinária do Pleno, quer na segunda-feira, quer na sexta-feira, mas mantendo a mesma técnica de sessões, a ordinária de quarta e a extraordinária de quinta-feira, que já é uma extraordinária, já ordinária. E nós, com isso, porque aí, com essa técnica, nós conseguiríamos acelerar as questões. A única coisa, é evidente, que nós vamos ter também uma possibilidade de compreendermos que os votos que nós redigimos para leitura não são os votos para serem ouvidos, embora sejam votos para serem lidos. Então, nós vamos tentar convidar os colegas que, no segundo período, quando fizermos a leitura dos nossos votos, deixamos de lado aquelas partes que são somente para ser lidas e não para ser ouvidas, como referência a páginas, referência a arquivo, porque aquilo é para ficar no registro, como diria o nosso querido Carlos Veloso. Para registro, ele cita um grande número de coisas que, às vezes, atrapalham e nós podemos acelerar, fazendo apelo, então, que haja uma rapidez, e não as lentidões ambonísticas que, de vez em quando, nós assistimos dentro dessa turma. Eu quero desejar aos colegas, nesse período, um bom período de recesso, e antes de encerrar a minha manifestação, quero também saudar o senhor Procurador-Geral da República, que é a sua primeira sessão
em que aqui está presente, receba calorosamente nossa saudação pelas novas funções desempenhadas e esperamos que contar também com a colaboração do eminente colega para os trabalhos dessa corte. Senhor presidente, me permite rapidamente, mas Pois não. eu não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para fazer 2 testemunhos. O primeiro dele é de homenagem ao ex-procurador Dr. Cláudio Fonteles, um homem pela sua decência, seriedade, retidão e independência, e também por uma qualidade de um espírito superior que jamais tomou as decisões da Corte com as discordâncias em relação aos seus pareceres como ofensa de caráter pessoal e sempre manteve com todos os membros a mesma relação. É um homem, enfim, que engrandeceu a Procuradoria-Geral da República. E o segundo testemunho é que nós temos absoluta certeza de que o seu sucessor vai honrar também a Procuradoria-Geral. Senhor presidente. Senhor procurador. Senhor presidente, senhores ministros, eu agradeço as palavras tanto de Vossa Excelência quanto do ministro Peluso e reafirmo, no que se refere ao exercício do cargo de Procurador-Geral da República, o propósito de atuar perante essa Corte com a necessária dedicação e de manter a conduta cordial, indispensável em um órgão colegiado dessa importância. Agradeço também as palavras dirigidas ao colega Cláudio Fonteles, que realmente é um exemplo de atuação. E no que se refere ao encerramento do ano judiciário, o Ministério Público congratula-se com essa Corte. E o faz porque os dados revelados por Vossa Excelência revelam o esforço desenvolvido no sentido de aprimorar a funcionalidade do tribunal e, assim, agilizar a concessão da tutela jurisdicional definitiva. O trabalho profícuo sugere a todos o gozo de boas férias, que é o que o Ministério Público deseja a todos. Presidente, Obrigado. pela ordem. Doutor Álvaro, tenha bondade. Primeiro o advogado, depois o senhor oficial. Senhor presidente, não está presente o nosso decano. A Sua Excelência competia retribuir a Vossa Excelência os votos que Vossa Excelência dirigiu aos senhores ministros. Também a Sua Excelência competia dizer do quanto lhe somos gratos pela sua atuação firme à frente da Corte. Faço as vezes de Sua Excelência e quero dizer que o Supremo Tribunal Federal tem produzido muito, os seus ministros têm trabalhado muito e temos obtido resultados. E esses resultados positivos, nós queremos acreditar a atuação de Vossa Excelência, um homem lógico, portanto, racional, que aprecia racionalizar os trabalhos da Corte, e assim tem feito. Que Vossa Excelência tenha boas férias, se for possível, e que voltemos todos nós com a mesma disposição para o trabalho, a disposição que tivemos neste primeiro semestre. Obrigado, É o que eu tinha a dizer. Doutor Álvaro, pelos advogados. Senhor presidente, senhores ministros, é com muita alegria que dou o meu testemunho sobre os trabalhos desta Corte durante este semestre. Os números dizem tudo, o conteúdo diz tudo, a transparência da atuação diz tudo. O Brasil inteiro acompanha o trabalho dessa Corte como uma manifestação permanente de cidadania. Essa atuação engrandece as instituições. Tenho certeza de que os cidadãos brasileiros estão confiantes, estão felizes por acompanharem e por compreenderem cada vez mais o trabalho da Corte. Por outro lado, não poderia deixar registrado aqui a homenagem ao Dr. Cláudio Fonteles e ao Dr. Antônio Fernando. É que ingressamos juntos há cerca de 30 anos no Ministério Público Federal. A sua presença hoje aqui
como a presença do Dr. Cláudio Fonteles, é apenas um retrato de um momento do que foi sempre a vida de ambos. A sua competência, a sua dignidade, o seu desvelo, a sua dedicação à causa pública, a sua sensibilidade, é um atributo de ambos, e eu tive a felicidade de ser testemunho disso até agora. Não existiria o Ministério Público de hoje, desenhado na Constituição de 88, se não fosse o trabalho dessas pessoas, que exemplificam e que dignificam também essa instituição. Estamos todos, portanto, de parabéns. Merecemos, o país inteiro merece saudar esse tribunal quando justamente agora entra de férias. Muito obrigado. Obrigado, Vossa Excelência. Um minuto. Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, um minuto eu teria que imitar o grande político JK, que foi telegrafista Então e sabia. Então imite. Excelência, é o seguinte, eu tive a oportunidade, nesse semestre, de presenciar aqui na Corte, no Supremo, vários fatos típicos. O ministro Eros Grau invocando o jurista Leomar Baleiro, invocando Geraldo Ataliba, o ministro Joaquim Barbosa, com o seu francês impecável, as suas lições do direito norte-americano também, revoltado e totalmente assim engajado para o sentimento de justiça ser mais concretizado. O eminente poeta Carlos Brito, que, com a pele do ar, está aí me fazendo pensar cada vez mais nas poesias. O ministro Gilmar Mendes até falou que Sergipe tem 2 ruas, e realmente eu já estive em Sergipe. Uma rua leva ao coração dos sergipanos, e, quando nós voltamos com um sorriso da alma dos sergipanos. Então, temos o ministro César Peluso. O ministro César Peluso me fez lembrar a pirâmide de Quéops. Diz a história, ministro, que essa pirâmide ela é composta, ministro, de 2.300.000 blocos de pedra. E tem um bloco de pedra de 49 toneladas. E eu assisti aqui, ministro, excelentíssimo senhor presidente, eu assisti o ministro César Peluso colocar esse bloco de pedra nesta pirâmide de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi o voto da COFINS. E assisti também o ministro Marco Aurélio nos brindar com outro tipo de impressão. Tem uma impressão digital e tem agora uma impressão vocabular. O ministro, ao ser indagado pelo ministro Eros Grau, falou: olha, eu quero ouvir, essa ementa não é minha, esse acordo não é meu. Leia, por favor, a ementa. O ministro leu. Quando ele leu a palavra viabilizar, o ministro Marco Aurélio: é minha, realmente, é a minha impressão vocabular. Então, nós temos ainda o ministro Carlos Veloso, que na última sessão da segunda turma, tive o prazer de compará-lo às montanhas, e realmente é uma montanha. Agora, tem uma característica extra. As montanhas, elas são amadas no Japão, e o Monte Fuji, mais ainda, venerado e respeitado. E vejo nessa corte essa característica. O ministro que tem realmente essa grande neve eterna, coberta aí, ministro Carlos Veloso. Então, tem os cabelos brancos com todas as virtudes do Monte Fuji. E ministro Gilmar Mendes, que já nos ensinou tanto sobre a extradição de chineses, eu tive a oportunidade de defender alguns chineses, condição do ministro. Ministro Sepúlveda pertence, uma alegria imensa, um bom humor invejável, mineiro de Sabará, um garimpeiro que sabe, ele me deixou impressionado aqui, ao pedir vista em mesa de um processo enorme, e conseguiu garimpar, conseguiu tirar a melhor solução, apresentou para a turma, e a turma acompanhou o voto do ministro Sepúlveda pertence. Por quê? Ele é de Sabará, tradição garimpeira, sabe garimpar também como nunca. E, excelência, agora eu tenho que agradecer ao doutor Luiz Tomatos, que perturbei bastante nesse semestre. Muito obrigado. E dar os parabéns ao Procurador-Geral da República, Antônio Fernando, ouvi o discurso de posse de Vossa Excelência. Realmente acredito que essa revolução da Procuradoria irá continuar com todas as forças, todas as energias. E, presidente, Vossa Excelência brindou também com a pérola, dizendo que tudo é copiado. Tudo é copiado. Realmente,
o advogado precisa copiar. E Mas não pode copiar muito. não. Mantendo os direitos autorais. Não, excelência. E mantendo os direitos autorais, tem aqui do século XVII uma poesia japonesa, é um estilo de haikai. É um outro estilo. Existe uma poesia que é chamada de tanka, que tem 31 sílabas. Ela é bem sintética. O haikai é mais sintético ainda. É um outro estilo. E tem um mestre japonês do século XVII, Basho, que a ele é qualificado o melhor haikai até hoje feito. Ele usa uma onomatopeia e começa assim, por favor, vou tentar. Né? Só uma frase. Não, só uma frase? Não, é rápido, é telegráfico. Ele fala assim, o haikai dele, ploc, ploc, ploc. Uma rã pula no silêncio da lagoa e o silêncio ondula. Agora, ministro, imitando o poeta, o que eu tenho que fazer quando eu ouço Vossa Excelência dizer que julgará no segundo semestre 60 mil processos? Tentando imitar o poeta, com todo o direito autoral que é devido pela gratidão a esse poeta. Eu diria, ploc, um grande brasileiro gaúcho pula no sentimento de justiça do Supremo Tribunal Federal. E o sentimento de justiça do Supremo Tribunal Federal ondula gigantescamente. Então, Vossa Excelência está comandando essa revolução. E não poderia esquecer da ministra Ellen Grace, que inaugurou, no final de 2001, a poética nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Existe uma decisão que reputa histórica, defendo, ministro, com toda a ousadia, que seja a primeira súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, a decisão que a ministra Ellen Grace tomou no habeas corpus. Permita-me, ministra, Vossa Excelência diz nesse habeas corpus que, na língua portuguesa, a conjunção e tanto pode assumir significado aditivo quanto adversativo. A última estrofe, continua Vossa Excelência, do belíssimo poema Acordar da Cidade de Lisboa, de Fernando Pessoa, no heterônimo Álvaro de Campos, nos dá exemplo de ambas as formas. Diz ele, abre aspas, por isso, não te importes com o que penso. E, muito embora o que eu te peça, te pareça que não quer dizer nada. Dá-me rosas, rosas, e lírios também. Essa poesia fundamentou a decisão de Vossa Excelência do crime hediondo de violência contra as mulheres. Realmente, agradecemos muito a merece. E, ministro, advogado. Eu agradeço muito, não sou telegráfico, mas continuo agradecendo o sentimento de gratidão por isso, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal e torcendo para que toda a estrutura do Supremo Tribunal Federal consiga o objetivo que Vossa Excelência apresentou. Obrigado, Vossa Excelência. Muito obrigado. Saúdo os nossos funcionários, desejando um período de recesso importante, e está encerrada a sessão.